Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo aquilo que eu quero ler em abril. Pois é, gente, em março eu acabei lendo muita coisa, então em abril eu quero desacelerar e ler mais coisas que estão na minha lista de 12 livros para 2024. Inclusive, vou deixar aqui no box de descrição para você conferir o vídeo que eu fiz, né, de 12 livros que eu quero muito ler durante esse ano. E aí, então, eu quis colocar alguns deles aqui no mês de abril. Então, vamos lá! Começando sempre aqui com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, o livro do mês de abril é Depois do Funeral. Gente, Depois do Funeral, eu não faço ideia sobre o que é, ele tá aí na cronologia como o próximo livro, né, pra ler aí no projeto Lendo Christie. Eu sei que ele é com Hercule Poirot, o que me deixa muito feliz, porque ele é o meu personagem favorito, né, o detetive belga da Agatha Christie, e eu acho que vai ser também uma história, assim, muito típica, que vai ser provavelmente num casarão, com uma família, que provavelmente ali alguma pessoa morreu e talvez uma dessas pessoas esteja de alguma forma conectada com o crime, não sei. Mas sei que é com Poirot, isso já é o suficiente. Os últimos livros que eu li aqui pro projeto foram muito bons, então tenho altas expectativas. Depois, para o projeto Um Ano Mangá, chegou a hora de ler o volume 7 e o volume 8 de Fullmetal Alchemist. Aqui a gente tem a história de dois jovens irmãos, né, que é o Alphonse e o Edward Eric, que eles são alquimistas nacionais e, portanto, eles ajudam o exército. Mas eles também estão em busca da Pedra Filosofal, na tentativa de poderem aí restaurar os seus corpos, que acabaram ficando danificados após um ritual que deu muito errado. E assim, gente, eu também estou com muitas expectativas para os próximos volumes, porque os últimos que eu li, o volume 5 e o volume 6, foram, assim, deliciosos. Finalmente, essa história me capturou, demorou um tempinho, sabe, pra eu sair de tudo que eu tava sentindo ali de Attack on Titan e entrar nessa história e me familiarizar com os personagens e começar a descobrir, né, o que aconteceu com eles, o passado, o que eles estão vivendo, o que eles estão buscando e também, né, os obstáculos que eles vão tendo ali, os amigos que eles vão fazendo, as lutas que eles vão enfrentar e, no geral, eu tô gostando bastante. E por conta disso, eu acho sim que os próximos volumes vão ser maravilhosos. Agora falando aí de alguns livros que eu coloquei, né, na minha lista de 12 livros que eu quero ler durante esse ano, temos aí vários, tá? Eu já quis colocar 4 de uma vez, não sei se eu conseguirei ler, né, mas vamos ver. Gente, a minha cabeça não tava muito legal nesses últimos tempos, por isso eu dei uma parada, mas agora, de verdade, eu quero muito finalizar Uma Vida Pequena, da Hanya Inagahara. Gente, aqui a gente tem a história de 4 amigos, mas a gente vai ter um protagonista, né, entre eles, que é o Jude. E o Jude, ele já passou por muita coisa, ele tem vários traumas, ele tem várias questões, tanto físicas quanto mentais, e a gente vai ver ali o desenvolvimento dele e da sua vida. E, gente, esse livro é puro sofrimento. E por conta disso, eu dei uma parada nele, porque ele tem muitos gatilhos e alguns deles me pegam muito, então eu tô lendo ele, né, no meu tempo, mas eu preciso terminar, sabe? Eu preciso arrancar esse band-aid, eu preciso seguir a vida, eu preciso ver o que vai acontecer com esse personagem, apesar que tenho minhas suspeitas e não são boas, mas acho que tá na hora de terminar Uma Vida Pequena. Também esse ano eu decidi que eu leria mais livros nacionais e tem um livro nacional que muita gente leu, que muita gente adora, e eu nunca li nada do Jorge Amado, então finalmente chegou a hora de ler Capitães da Areia. Aqui eu sei que a gente vai conhecer alguns garotos na Bahia que acabam sendo garotos de rua, que eles vivem ali em um trapiche, que eles precisam recorrer ao crime para poderem sobreviver, e a gente vai vendo ali a história de cada um deles e desse grupo, né, que são os Capitães da Areia. Gente, nunca li nada do Jorge Amado, não sei como será, mas eu sempre ouvi muita gente aclamando esse livro. Então eu tenho expectativas bem altas com essa leitura. Eu acho que vai ser muito boa. O outro livro nacional que eu li esse ano, que foi o Olhos d'Água da Conceição Evaristo, foi incrível. Então eu acho que Capitães da Areia vai ser uma boa pedida. E também chegou a hora de continuar uma leitura que eu comecei já há alguns anos e eu não consegui continuar por conta de semelhanças com o que estava acontecendo no mundo e que infelizmente ainda está, que é Maus. Gente, aqui nesse box tem as duas graphic novels de Maus, o volume 1 e o volume 2. Tá vendo? Esses dois aqui. E eu comecei a ler o primeiro, em que a gente vai ver aqui muito da história do próprio autor, que é o Art Spiegelman, em que ele está contando a história do pai dele, que na verdade acabou sendo aí um judeu, que foi levado para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, onde, né, o nazismo estava em ascensão. E aí a gente vai ver aqui tudo que foi acontecendo na vida desse homem, e não
não só isso, mas, né, o que estava acontecendo no mundo nesse momento. E aí a gente tem essa analogia, né, em que os ratos são os judeus e os gatos são os nazistas, né? Até porque isso entra muito na questão de uma tática de guerra que é desumanizar as pessoas, né, para se tornar mais fácil matá-las. Então é muito complicado, dói muito essa história, mas ao mesmo tempo eu acho que é extremamente necessária, sabe? A gente precisa saber da nossa história para não repetir os mesmos erros. Então, na época, eu parei de ler o primeiro volume porque, né, as coisas absurdas que acontecem no mundo, a gente vê, sim, esse lado muito macabro, muito obscuro, muito terrível que está aí ressurgindo, digamos assim, ou melhor, né, se mostrando e nada é feito, né, infelizmente, e é muito terrível a gente ver que, querendo ou não, isso ainda é muito real. E eu acho que exatamente por isso histórias como essa são extremamente importantes e acho que já passou da hora, então, de eu ler Maus. E por último, mas não menos importante, gente, chegou a hora dele, Divinos Rivais, da Rebecca Ross. O que eu posso dizer, tá? Já vou dar aí um spoilerzinho pra vocês. Comecei, assim, despreocupadamente a ler o começo dessa história, e aí, gente, já vou falar pra vocês que eu estava muito errada sobre o que eu achava que era essa história. Porque eu já sabia, né, que aqui a gente ia ter mais ou menos uma história de romance com uma certa fantasia, mas eu não sabia até onde ia essa fantasia. Aqui a gente tem dois personagens que é a Aris e o Roman, e os dois trabalham, né, em um jornal, e eles estão ali competindo o tempo inteiro para conseguirem promoção. Então, tem essa animosidade no ar, só que um também meio que se interessa pelo outro. E aí, o que acontece é que eu sabia que a Aris, ela tem um irmão que vai pra guerra, e aí ela tem um guarda-roupa mágico, e ela manda cartas para esse irmão através do guarda-roupa. Só que um belo dia ela escreve e chega para ela uma mensagem falando: olha, aqui não é o seu irmão. A pessoa não se identifica, mas a gente vai acabar descobrindo que é o Roman. E assim eles vão começar a se comunicar através dessas cartas, vão começar a desenvolver sentimentos e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, gente, o que eu não sabia, o que eu não tinha ideia, era que esse irmão que vai pra guerra, eu tava achando assim, guerra? Deve ser, sei lá, Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Não, gente, a gente tá falando de uma guerra que está acontecendo entre divindades. A gente tem duas entidades que estavam basicamente dormindo e agora acordam e decidem lutar uma com a outra, só que para isso eles acabam, de certa forma, inspirando e utilizando as pessoas para lutarem essa guerra por eles. E aí o irmão dela acaba indo, e aí a gente vai ver como que ela vai lidar com isso de não saber o que tá acontecendo com o irmão, com essa guerra que tá acontecendo, sabe, tentar descobrir mais o que está acontecendo de fato no mundo, e ao mesmo tempo, né, a Aris e o Roman se apaixonando. E, gente, eu posso dizer que o pouquinho que eu li já me pegou muito. A escrita é muito gostosa, é instigante, querendo ou não, gente, eu já me peguei muito fissurada por esses dois, tá? Eu tô torcendo por eles, mesmo tendo alguns problemas aqui, né, principalmente com o Roman, mas no geral eu tô gostando bastante e eu quero muito focar nessa leitura em abril. Eu acho que vai ser simplesmente maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você pretende ler no mês de abril. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar o sininho, ativar as notificações, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.